Oi, gente! Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre computação em nuvem e esse trabalho está sendo realizado para a disciplina de sistemas distribuídos. Eu vou começar falando sobre a sua história. Bom, nos anos 60, a ideia de computação nas nuvens começou a ser idealizada quando o pesquisador e cientista da computação John McCurdy disse: a computação deve ser algum dia organizada como um serviço de utilidade pública, bem como o sistema telefônico. Cada contribuinte precisará pagar apenas pela capacidade que o utilizar de fato, mas possuirá acesso a todas as linguagens de programação características de um sistema muito amplo. Como podemos ver, ele propôs que a computação deveria ser organizada na forma de um serviço de utilidade pública, no qual os provedores de serviço disponibilizariam e cobrariam uma taxa para seu uso. Nessa mesma época, Joseph Call, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da ARPANET, já havia introduzido a ideia de que uma rede de computadores intergaláctica em que todos estariam conectados acessando programas e dados de qualquer lugar. Em 1997, o termo Cloud Computing é mencionado pela primeira vez em uma palestra acadêmica ministrada por Hammond, professor de Sistemas de Informação da Universidade de Texas. Em 1999, um dos primeiros marcos surgiu quando a empresa Salesforce.com foi a pioneira ao disponibilizar aplicações empresariais através da internet. Depois disso, outras empresas começaram a investir nessa área também. Então, o que é computação nas nuvens? A nuvem é uma camada conceitual que engloba todos os serviços disponíveis, abstraindo toda a infraestrutura para o usuário. Esse método já ganhou vários admiradores, pois com ele a capacidade de se ter um computador com alto nível de desempenho torna-se desnecessário. Isso faz com que o preço se torne mais barato, pois as pessoas já não precisam de tanto espaço de armazenamento para guardar seus arquivos, podendo colocá-los em nuvem, e os acessando quando quiser, não estando presa a um meio físico. Com isso, mais pessoas podem ter acesso à compra de computadores com seu custo-benefício maior. Isso também é bom para empresas que estão começando no mercado e não podem pagar por quantidade de espaço de armazenamento e hardware como empresas de grande porte. Acabam comprando a quantidade necessária de armazenamento de espaço que irá utilizar, podendo aumentar ou reduzir o espaço dependendo da sua necessidade. Exemplos de algumas plataformas de armazenamento em nuvem, como Dropbox, SkyDrive, iCloud, Google Drive, Amazon Cloud Drive, bCloud, CrashPlan, Zeus, SharePoint e a Salesforce. Google, por exemplo, disponibiliza uma nuvem no qual ela usa para a entrega de muitos serviços diferentes para os seus usuários, incluindo acesso ao e-mail, documentos, traduções de textos, mapas e etc. A Microsoft disponibiliza o SharePoint, que é um serviço online que permite que o conteúdo de seus negócios seja movido para a nuvem, podendo trabalhar em conjunto também. A Salesforce executa o conjunto de aplicativos para seus clientes em uma nuvem. E seus produtos Force.com e VM.com fornecem desenvolvedores com plataformas para construir serviços em nuvem personalizada. Componentes.
Abaixo seguem 4 principais componentes no qual a computação em nuvem se baseia. Por exemplo, o modelo pay-per-use, serviços baseados na internet, software livre, virtualização, paravirtualização e clustering. A computação das nuvens trabalha sobre o modelo pay-per-use que remove o comprometimento por parte do usuário de reservar uma quantidade exata de recursos. Nesse caso, a virtualização possibilita o uso desse modelo, fazendo com que os recursos sejam facilmente escaláveis. Os serviços baseados na internet são serviços disponíveis pela internet. Como esses serviços podem ser acessados de qualquer lugar e a qualquer hora, dependendo somente de uma conexão de boa qualidade com a internet, eles tornam-se elementos fundamentais para a computação nas nuvens. O software livre tem grande importância para a computação em nuvem. Ela dá acesso a dados como imagens de máquinas virtuais para que sejam criados a partir de ferramentas acessíveis. Com isso, o desenvolvimento das aplicações nas nuvens fica mais simples de serem realizadas, facilitando o nível sobre o qual os desenvolvedores programam nas nuvens. A virtualização diz respeito à criação de ambientes virtuais, que são mais conhecidos como máquinas virtuais. Isso faz com que as características do meio físico do hardware seja abstraído. A virtualização é o componente responsável pela característica dinâmica dos data centers, ou seja, ela permite que os ambientes virtuais de cada usuário possam ser ampliados ou reduzidos dinamicamente de maneira a atender aos recursos solicitados. A escalabilidade está diretamente relacionada com essa característica. Os recursos são facilmente escaláveis graças a esse dinamismo. A quantidade de data centers usadas na nuvem é muito grande. Logo, a virtualização ajuda a criar uma camada de abstração que engloba todos esses data centers, evitando que eles sejam tratados como sistemas discretos, o que impediria a alocação dinâmica dos recursos. 2 tipos de virtualização devem ser suportados na computação nas nuvens: a paravirtualização e o clustering. A paravirtualização permite que um único servidor físico possa ser tratado como diversos servidores virtuais. O clustering já permite que múltiplos servidores físicos possam ser tratados como um único servidor virtual. Características. As primeiras características da computação em nuvem. As principais características da computação em nuvem: infraestrutura compartilhada, provisionamento dinâmico, acesso à rede e medição managed. A infraestrutura compartilhada utiliza um modelo de software virtualizado permitindo a partilha de serviços físicos, armazenamento e capacidade de rede. A infraestrutura de nuvem, independentemente do modelo de implantação, procura tirar o máximo da infraestrutura disponível através de um número de usuários. O provisionamento dinâmico permite a prestação de serviços com base em requisitos de demanda atual. Isso é feito automaticamente, utilizando a automação de software, permitindo a expansão da contratação da capacidade de serviço conforme necessário. Essa escala dinâmica precisa ser feita mantendo altos níveis de confiabilidade e segurança. O acesso à rede precisa ser acessado através da internet a partir de uma ampla gama de dispositivos, como computadores, laptops, dispositivos móveis, utilizando APIs baseadas em padrões, como, por exemplo, aqueles com base em HTTP.
Implantações de serviços na nuvem incluem tudo, desde o uso de aplicativos de negócios para a última aplicação sobre as mais recentes, como exemplo, o smartphone. No caso de medição Manager, seu uso é feito para gerenciar e otimizar o serviço e para fornecer relatórios e informações de faturamento. Dessa forma, os consumidores são cobrados por serviço de acordo com quanto eles realmente utilizaram durante o período de faturamento. A computação nas nuvens permite o compartilhamento e implantação escalável de serviços, conforme necessário, a partir de praticamente qualquer local, e para o qual o cliente pode ser cobrado com base no uso real. Tipos de nuvem: pública, privada, comunidade e híbrida. Existem diferentes tipos de nuvem que podem atender às suas necessidades. Se você for um usuário doméstico ou ter uma pequena empresa, provavelmente utilizará os serviços de nuvem pública. Alguns provedores cobram pelo espaço requerido. Outros, por exemplo, são de graça, mas já com espaço estipulado. Bom, a nuvem pública pode ser acessada por qualquer assinante com uma conexão de internet e acesso ao espaço de nuvem. A nuvem privada é estabelecida para um determinado grupo ou organização e limita o acesso a apenas esse grupo. A comunidade é compartilhada entre duas ou mais organizações que possuem requisitos semelhantes de nuvem. E a nuvem híbrida é essencialmente uma combinação de pelo menos duas nuvens, onde as nuvens incluídas são uma mistura de público-privado ou comunidade. Provedores de nuvem. Existem 3 tipos de provedores de nuvem: software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. Bom, a escolha de cada uma vai depender da necessidade de armazenamento que você vai precisar. Cada provedor desses terá uma função específica, e com isso o usuário tem mais controle sobre sua nuvem, dependendo da função escolhida. O software como serviço é um provedor que dá aos seus usuários acesso a ambos os recursos e aplicativos. Ele torna desnecessário ter uma cópia física do software para instalar em seus dispositivos. Ele também torna mais fácil se ter o mesmo software em todos os seus dispositivos, uma vez acessando-o na nuvem. Nesse caso, você tem menos controle sobre a nuvem. A plataforma como serviço vai um nível acima do software, como uma configuração de serviço. Um provedor de plataforma como serviço oferece aos assinantes acesso aos componentes que necessitam para desenvolver e operar aplicações através da internet. Normalmente, os desenvolvedores aderem mais a essa plataforma. Já a infraestrutura como serviço, que também é lida como infraestrutura computacional, em um acordo de infraestrutura como serviço, o assinante terceiriza completamente o armazenamento e os recursos, tais como hardware e software, virtualizado que rodam em data centers escaláveis. Benefícios. A seguir estão alguns dos possíveis benefícios para aqueles que oferecem serviços e aplicativos baseados em cloud computing: redução de custos, escalabilidade, confiabilidade, manutenção e acesso móvel.
Na redução de custos, as empresas podem reduzir suas despesas de capital e despesas operacionais, utilizando a computação em nuvem para aumentar sua capacidade de armazenamento de dados. Na escalabilidade ou flexibilidade, as empresas podem começar com uma implementação pequena e crescer para uma grande implantação de forma bastante rápida e em seguida escalar para trás, se necessário, né? Além disso, a flexibilidade da computação em nuvem permite às empresas utilizarem os recursos extras nos horários de pico, permitindo para satisfazer as exigências dos consumidores. Na confiabilidade, são disponibilizados serviços usando vários sites redundantes para apoiar a continuidade de negócios e recuperação de desastres. Na manutenção, os prestadores de serviço em nuvem fazem a manutenção do sistema e o acesso é através de APIs que não exigem aplicação e instalações em PCs, reduzindo ainda mais os requisitos de manutenção. No acesso móvel, os trabalhadores móveis aumentam a produtividade devido a sistemas acessíveis, em uma infraestrutura disponível a partir de qualquer lugar. E agora a gente termina falando de segurança. Bom, a segurança é uma das maiores preocupações quando o assunto é computação em nuvem. Podemos afirmar que as informações que estão alojadas na nuvem, por muitas vezes, podem ser vistas como itens valiosos para indivíduos com intenções maliciosas na internet, o que ocasiona um certo receio entre seus usuários, os fazendo migrar para provedores que garantem tal segurança. Isso varia de provedor para provedor. Por isso, é de extrema importância verificar antes de contratar. Bom, precisamos saber se eles terão backups dos seus dados ou se fazem a recuperação dos mesmos em caso de catástrofe. Precisamos saber também se os dados são criptografados, para não haver segregação de dados. Se você tem uma nuvem de comunidade, que barreiras existem para manter suas informações separadas de outras empresas? Bom, o trabalho tem encerramento aqui e a bibliografia encontra-se na descrição do vídeo.